Continuando então, vamos para o nosso último passo da introdução. Vou te dizer algumas coisas. Esse último passo da introdução, nosso quarto passo, ele é acessório. Só coloque esse quarto passo se der espaço no seu texto. Se a sua introdução estiver boa, tiver com 5, 6 linhas, aí você pode incluir esse quarto passo. Como assim? Se a sua redação tiver, sei lá, se a sua introdução tiver com entre 6 e 7 linhas, esse é o ideal de quantidade de linhas para a introdução. Para os parágrafos em geral, entre 6 e 7 linhas é um tamanho legal. Se o seu parágrafo tiver com 6 linhas ou 5 linhas e você quiser dar uma enxada no parágrafo sem encher linguiça, sem falar qualquer coisa, você pode usar esse quarto passo tranquilamente. Agora, por outro lado, se o seu parágrafo está com 6, 7, 8, 9 linhas, aí você pode não colocar esse quarto passo, ficar só com o terceiro, que foram os argumentos. Observa só, esse quarto passo eu chamo de proposta de intervenção. Na verdade, é um passo que é muito comum, muito cobrado, obrigatório inclusive no Enem, e você pode usar em qualquer outro vestibular que também é aceito, também mostra engajamento do aluno, mostra que você é um aluno criticamente engajado, tem um senso crítico apurado. Como acontece então essa proposta de solução, de intervenção? Observa, eu falei com você que os jovens não são ousados mais, eles eram ousados há muito tempo, no século passado, só que hoje, por ter interesses distintos, muito interesse em outras coisas, ou por serem acomodados mesmo, ou os dois, eles não são mais ousados como eram antigamente. Então o que eu poderia fazer? Se o jovem hoje, desta geração, não é tão ativo, tão crítico, deveria haver uma mudança dessa perspectiva. O avaliador quer ver o que você propõe, se você sabe o que o seu país precisa. Observa agora como fica então o nosso quarto passo da introdução. Motivados por outros interesses e por acomodação, ponto. Quarto passo agora, deveria haver mudanças nessa postura hedonista, ponto. Você percebe que aqui é um período bem curto, justamente para completar, para fechar essa introdução, para fechar o primeiro parágrafo do texto. Comentários rápidos. Não faça uma proposta tão longa assim. Não desenvolva propostas. Lembra, lugar de desenvolver não é na introdução. Lugar de desenvolver, você já sabe onde é no desenvolvimento. Outra coisa, o que é uma postura hedonista? Para você que está assistindo ao vídeo aqui do Projeto X e não sabe, nunca ouviu falar sobre hedonismo, é uma filosofia, um tipo de filosofia em que as pessoas só vivem pelo prazer, só querem fazer coisas que lhe trazem prazer. Ah, mas professor, e se eu não souber nada de hedonismo? Se você não souber o que é hedonismo, você pode colocar isso aqui, nessa postura individualista. Individualista. Ponto. Se você não sabe o que é hedonismo, ou não tem nada assim tão diferente para colocar, não se arrisca. Faz o que você sabe. Coloca então postura individualista e ficou legal. Beleza? Esse foi o nosso quarto passo. Só quero fazer um último comentário com você. Olha só. Deveria haver mudanças e não deveriam haver mudanças. Deveriam haver mudanças está incorreto. O verbo haver, nessa locução deveria haver, bloqueia a concordância com mudanças. Mudanças não é sujeito do verbo, por isso não há plural. Muitos alunos erram isso. Colocam deveriam haver mudanças. Vai perder ponto, não faz isso. É deveria haver mudanças. Um outro comentário geral para fechar a nossa introdução e passarmos para o desenvolvimento do texto é o seguinte. Esses 4 passos, eles são interessantes, são produtivos. Muitos alunos presenciais meus e virtuais também gostam dessa estratégia, acham bem legal fazer isso. Por quê? Aqui você sabe exatamente o que fazer na introdução. Sabe qual é a função de cada frase do texto. Cada oração da sua redação tem um motivo, tem um porquê. Cada oração, cada frase, cada período da sua redação tem um motivo argumentativo.
A sua redação não pode ser feita de forma intuitiva. Abaixou a cabeça e fez, foi embora, depois viu o que acontece. Não vai dar certo, beleza? Eu tenho alguns alunos que não gostam de seguir o padrão, a estrutura. E aí eu pergunto, caramba, mas legal, você não segue a estrutura que a gente propõe. Qual é a estrutura então que você usa? E aí muitos alunos falam assim, não uso nenhuma estrutura, não uso estrutura nenhuma na redação. Aí eu perguntei, então, beleza, mas como é que você faz o seu texto? Eu começo a escrever e vejo o que acontece. Eu falo, então você está fazendo a sua redação de forma intuitiva, de forma, sei lá, deixa acontecer, não vai dar certo assim. Eu preciso que a sua redação seja consciente. E outra coisa, não é só copiar e colar cada passo. Não é só um jogo de copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, não é isso. Deve haver coesão entre cada passo desse, que eu aqui ilustrei para você com essas cores. Olha só, do meu segundo passo para o primeiro passo, houve coesão. Cadê a coesão? Os jovens desta geração, no entanto. Esse no entanto é uma locução conjuntiva coordenada adversativa. Não tem que saber nome para fazer redação. Só saiba que, no entanto, costura o segundo passo ao primeiro. Do terceiro passo ao segundo, houve coesão? Motivados, que uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio explicativo, não tem que saber nome para fazer redação. Se souber, é legal, mas não precisa ficar decorando os nomes, não. Motivados por outros interesses e por sua acomodação. Sua é um pronome que faz coesão do terceiro passo para o segundo, ok? E o do quarto passo para o anterior também houve coesão. Para finalizar, deveria haver mudanças nessa pronome demonstrativo segunda pessoa do singular feminino contraído com a preposição em, fazendo a costura, a conexão, a coesão do quarto passo para o terceiro passo. Perceba que todas as frases do texto estão conectadas. Você vai ver que tudo no seu texto vai ter coesão e é isso que o avaliador quer ver na sua redação. Fica por aqui, então, nossa introdução. Vamos continuar no desenvolvimento. Fica comigo, vai!